E aí, programadores, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Sejam bem-vindos aí à 7ª aula de programação em Python. E hoje nós vamos aprender a editar algumas coisas da nossa legenda. Então, vamos pro vídeo. Então, pessoal, como eu falei antes da vinheta, hoje nós vamos aprender a editar algumas coisas que nós temos aqui dentro da nossa legenda. Por quê? Às vezes o Python não entende que a legenda ela está se encaixando em cima da linha. Às vezes a legenda pode ser plotada em uma posição um pouquinho inadequada para o nosso gráfico. Então a ideia é aprender a fazer uma edição mais refinada dessa legenda. E aqui nós podemos fazer algumas coisas, como mudar a posição da legenda, nós podemos mudar o tamanho da fonte da legenda. Assim também a gente pode tirar aqui essa linha de grade que é ao redor da legenda, certo? Inicialmente, todo tipo de edição da nossa legenda a gente vai ter que fazer dentro do parênteses do nosso ax.legend. Então, para mudar a posição da legenda, primeiro eu vou fazer o seguinte: a gente precisa informar para o Python que o que a gente quer que ele edite seja a posição que vai ser utilizando esse lock aqui, que ele significa location, que seria a localidade, a posição, o posicionamento da legenda. E assim, gente, como é que a gente explica para o Python onde a gente quer essa legenda? O Python ele entende de uma certa maneira, ele entende como se tivesse uma grade aqui, e essa grade ela é como se fosse um jogo da velha, ok? Então a gente vai informar para o Python primeiro em linhas e depois em colunas. Como seria em linhas? Se a gente quer a legenda embaixo, na linha do meio ou em cima, na linha superior. E depois a gente volta para o Python se a gente quer essa legenda na coluna da esquerda, na coluna do meio ou na coluna do lado direito. Então, como é que a gente faz isso? Para dizer para a legenda ficar aí embaixo, a gente escreve lower para embaixo, center para ela ficar aqui no centro do gráfico e upper para ela ficar na linha superior do gráfico, certo? Para ela ficar na coluna da esquerda, a gente escreve left, esquerdo. No centro seria o center também. E para a direita seria o right, certo? Então a gente forma primeiro onde a gente quer a legenda na linha. Então eu vou colocar aqui que eu quero ela na linha superior. Então eu vou colocar upper. E eu quero que a legenda fique na minha coluna da esquerda. Então eu vou colocar left. E quando eu rodar o nosso código aqui, a legenda já veio para a linha superior no lado esquerdo. Se eu quisesse que essa legenda ficasse na linha inferior do lado direito, então eu iria escrever lower e right. E quando eu rodar o código, a legenda está aqui. Mas se eu quiser que a legenda fique no lado esquerdo no centro, então eu vou colocar que eu quero que ela fique na linha do centro e na coluna da esquerda. Vou colocar left. E quando eu rodar o código, a legenda vai estar aqui, certo? Bom, outra coisa que nós podemos fazer para editar na nossa legenda seria excluir ou tirar essa linha de grade aqui, para ficar apenas o nome da legenda para ficar apenas o nome da legenda e as linhas, o label dela, certo? O plot dela. Então, para isso a gente precisa colocar frame on. Esse frame on está se referindo a essa linha de grade aqui, esse frame da legenda. Então, se eu quiser retirar, eu vou colocar que eu quero false. E quando eu rodar o código, pronto, já está sem a legenda. Eu vou colocar aqui no upper left para ficar mais interessante. Se eu não quiser, eu posso só tirar esse frame on, que ele já vai rodar junto com a linha de grade. Mas vou deixar aqui o frame on false para ele tirar essa linha de grade. E, por fim, a gente pode alterar também o tamanho dessa letra aqui, o tamanho da fonte do nosso texto dentro da legenda. E para isso, a gente usa o código font size, que seria o tamanho da nossa fonte. Aqui a gente pode fazer nos testes de qual tamanho de fonte seria melhor. Então aqui, se eu colocar, por exemplo, um 20, ela já cresceu bastante. Então a gente vai fazendo o teste até achar o tamanho da letra que fique melhor para a gente aqui. Então, se eu colocar um 10, ele já reduziu bastante. Ou se eu quiser que seja menor, posso colocar 8. E dessa maneira
eu posso ir editando o tamanho da fonte da nossa legenda. E pessoal, a gente pode fazer uma outra coisa, que seria dar um título aqui para nossa legenda. Então, digamos que eu queira informar que essa aqui é a legenda. Então eu vou colocar aqui title, como nós utilizamos também para o título do gráfico. E eu posso escrever aqui, por exemplo, informar que essa aqui é a legenda do gráfico. Informar, olha, aqui está a legenda do gráfico. Então rodando, ele vai mostrar aqui que eu tenho a legenda do nosso gráfico aqui, certo? Bom pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, até porque eu acho um pouquinho interessante essa parte de edição de legenda, porque boa parte desses códigos que a gente utiliza na edição de legenda, eles podem ser utilizados em outros recursos do gráfico. Por exemplo, se eu quiser colocar aqui font size no nosso título, vou aumentar aqui um pouquinho, vou colocar 15, eu acho que 15 vai ficar bom. Ele vai mudar também o tamanho da fonte do título. Vou colocar 20, ele já vai ficar bem maior. Se eu mudar para o 10, ele reduz bastante. Ele pode ser utilizado também nos nossos eixos X e Y aqui. Se eu colocar o número 15 aqui, ele vai mudar também o tamanho do meu eixo X. Se eu colocar aqui no meu plt.x, ele vai alterar também o tamanho da minha fonte no meu eixo X, certo? No meu eixo X aqui. E aonde eu colocar esse font size, ele vai fazer essa alteração. Essa é a maneira que a gente tem para editar a legenda e utilizando também o font size para editar o tamanho da fonte de outros recursos do gráfico.